Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu te peço que veja esse vídeo até o final, porque é uma informação muito importante sobre o momento em que estamos vivendo aqui no Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal achou por bem legislar em uma situação que impacta profundamente a vida espiritual de uma nação. Um homem é considerado o maior abortista do mundo, um médico americano, o Dr. Bernard Nathanson. Ele foi um dos ativistas mais importantes para a legalização do aborto nos Estados Unidos. Ele dirigiu uma clínica que realizou nos Estados Unidos em torno de 75 mil abortos. E era um período em que não havia ainda os aparelhos de ultrassom. Ele próprio realizou em torno de 5 mil abortos. Era uma clínica com 10 salas, onde 35 médicos trabalhavam de domingo a domingo realizando abortos. E quando surgiu o aparelho de ultrassom, o Dr. Bernard resolveu fazer um aborto vendo as reações do bebê, enquanto era despedaçado pelo equipamento abortivo. E ele percebeu que o bebê afastava, tentava fugir desesperado, porque estava sofrendo uma forte agressão que o levaria à morte. E ele então observou que o bebê gritava, um grito sem som, um grito desesperado e silencioso. E a partir daí ele mudou as suas concepções, deixou de praticar o aborto e se tornou um dos maiores ativistas no seu tempo contra o aborto. Mas ele deu uma entrevista em 2006 e esta entrevista está no site Veritatis Splendor. E eu vou lê-la na íntegra para que nós possamos entender o significado disto. Ele começou assim: posso classificar como erro mortal e como legislação trágica e desumana a lei do aborto aprovado nos Estados Unidos. Quero advertir as outras nações que não caiam nos mesmos erros. Ele diz isso depois de ter sido um dos responsáveis pela legalização do aborto nos Estados Unidos. Fui diretor da maior clínica do mundo especializada em abortos. Fui membro da NARL, uma associação nacional a favor do aborto. Éramos um grupo que pretendia unicamente conseguir uma lei que permitisse aborto na América do Norte. Exercíamos pressão sobre os membros do Congresso e câmaras legislativas dos 48 estados para conseguir leis que anulassem as antigas leis anti-abortistas. É importante que caia na conta que fui um dos fundadores da organização mais importante que vendia o aborto ao povo norte-americano. Faziam também parte mais 2 outros membros, Lawrence Lader e uma senhora pertencente a um movimento feminista. Em 1968, quando organizávamos o movimento, calcula-se que nem sequer 1% do povo norte-americano era partidário do aborto livre. Ou seja, que 99% era contrário. O nosso orçamento era de 7.500 dólares anuais, enquanto em 1982 já era de quase $1 milhão. Vou explicar-lhes como organizamos o projeto para convencer 199 milhões de pessoas num país de 200 milhões de habitantes para que aceitassem o aborto. As táticas que vou expor são seguras, são as mesmas que se empregam nos demais países. Como base, serviram-nos 2 grandes mentiras: a falsificação de estatísticas e entrevistas que dizíamos ter feito,
e a escolha de uma vítima a quem pudéssemos atribuir o mal de que nos Estados Unidos não aprovado o aborto. Esta vítima foi a Igreja Católica, ou melhor dito, a sua hierarquia, bispos e cardeais. Quando mais tarde os pró-abortistas usavam os mesmos slogans e argumentos que eu tinha posto a circular no ano de 1968. Dava-me vontade de rir, porque eu tinha sido um dos inventores e sabia muito bem que eram mentiras. Isso é o que está acontecendo no nosso país agora, no Brasil em 2023, onde os pró-abortistas se valem de mentiras para poder convencer as pessoas da necessidade e da importância de aprovar o aborto. E prossegue ele: falsificar as estatísticas é uma tática importante. Dizíamos em 1968 que os Estados Unidos se praticava por um ano 1 milhão de abortos clandestinos, quando sabíamos muito bem que não ultrapassavam os 1.000. E este número não nos servia para chamar a atenção, e para chamar a atenção multiplicamos-la a estatística. Repetimos também constantemente que as mortes das mães por abortos clandestinos se aproximavam de 10.000, quando sabíamos que não eram mais de 200, mas 200 era cifra pequena demais para a nossa propaganda. Essa tática do engano e da grande mentira, muitas vezes repetida, acaba por dar resultado. Aceita-se como verdade. Inclusive, isto é uma tática do nazismo. Repita uma mentira 1 milhão de vezes e ela será encarada como uma verdade. Lançamo-nos à conquista dos meios de comunicação social, dos grupos universitários, sobretudo feministas. Elas escutavam tudo o que dizíamos, incluídas as mentiras, e logo as divulgavam pelos meios de comunicação social, que era a base da propaganda. É importantíssimo que se preocupem com os meios de comunicação social, porque as ideias filtram-se na sociedade conforme se propuseram os fatos. Se no mundo a mídia não estava disposta a não dizer a verdade, encontram-se os senhores na mesma situação que nós criamos nos Estados Unidos, nos anos de 1968 e 1969, quando propagávamos através destes meios todas as mentiras que acabo de mencionar. Outra tática eram as nossas próprias invenções. Dizíamos, por exemplo, que tínhamos feito um inquérito e que 25% da população era partidária do aborto. 3 meses mais tarde, dizíamos que eram 50%, e assim sucessivamente. As pessoas acreditavam. Como desejavam andar com a moda, fazer parte da maioria e que não os chamassem retrógrados, enfileiravam-se com os avançados. Retrógrado era aquele que não admitia o aborto. Avançados, progressistas, eram aqueles que achavam o aborto, o assassinato de criança, como algo normal. Mais tarde, organizamos inquéritos verdadeiros e pudemos comprovar que, pouco a pouco, os resultados iam se parecendo com o que tínhamos inventado. Temos que ser muito cautelosos nos inquéritos sobre o tema do aborto. Costumam ser inventados, mas têm o valor de convencer até os magistrados, como convenceu no Brasil a Suprema Corte. E legisladores. Estes ainda não foram convencidos. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, que pegou para si o direito não conquistado de legislar, foi convencido por essas propagandas que, inventadas, se tornaram verdades absolutas na cabeça desses senhores. E aqui o Dr. Bernard conta a sua história.
A partir de 1971, dirigi a clínica abortiva maior do mundo. É o Centro de Saúde Sexual, situado a leste de Nova York. Tinha 10 salas de operações e 35 médicos às minhas ordens. Realizávamos 120 abortos diários mesmo aos domingos. Só não trabalhávamos no dia de Natal. Como chefe de departamento, confesso que foram praticados às minhas ordens 60 mil abortos. Eu, pessoalmente, fiz uns 5 mil. Recordo que numa festa que demos, algumas esposas dos médicos contaram que seus maridos sofriam de pesadelos durante a noite e que gritavam falando de sangue e de corpos trucidados de crianças. Outros bebiam em excesso e alguns drogavam-se. Houve até alguns que tiveram que se valer de psiquiatras. Muitas enfermeiras tornaram-se alcoólatras e outras deixaram a clínica chorando. Para mim foi uma experiência sem precedente. Em setembro de 1972, apresentei a minha demissão, porque já tinha conseguido o meu objetivo, que era pôr em funcionamento a clínica. Confesso sinceramente que não deixei a clínica por ser contra o aborto, mas porque tinha outros compromissos a realizar. Nomeado diretor do Serviço de Obstetrícia do Hospital São Lucas, em Nova York, comecei a criar o departamento de fitologia. Estudando feto no interior do útero materno, pude comprovar que é um ser humano com todas as suas características e que se lhe devem conceder todos os privilégios e direitos de que desfruta qualquer cidadão na sociedade ocidental. Talvez alguém pense que antes desse estudo devia saber, porque eu era médico e, além disso, ginecologista, que o ser concebido é um ser humano. Sabia-o na verdade, mas não o tinha eu próprio comprovado cientificamente. Os novos sistemas de investigação permitiram-me conhecer com maior exatidão o seu caráter humano e fazer-nos considerá-lo não como um simples pedaço de carne. Com as técnicas modernas atuais, consegue-se tratar no interior do útero muitas doenças. Pode-se, inclusive, realizar intervenções cirúrgicas intrauterinas. Estes argumentos científicos são os que mudaram o meu modo de pensar. Se o ser concebido é um paciente que pode ser tratado medicamente, então é uma pessoa. Se é uma pessoa, tem direito à vida e que nós a procuremos conservar. E ele continua: queria agora fazer um breve comentário sobre os casos de aborto em caso de violação, violência contra a mulher. E nisto considero a violação, sem dúvida, uma situação muito dolorosa. Felizmente, poucas violações à mulher são seguidas de gravidez. Mesmo nesse caso, a violação, que é um caso terrível de violência, não pode ser seguida de outra violência não menos terrível, como é a destruição de um ser vivo. Trata-se de apagar uma violência horrível com outra também horrível. Não parece lógico, é simples absurdo e, na realidade, o que faz é aumentar o trauma da mulher ao destruir uma vida inocente. Essa vida tem valor por si própria, ainda que seja criada em circunstâncias espantosas, circunstâncias que nunca poderão justificar a destruição de tal vida. Posso garantir-lhes que muitos dos que estamos aqui não fomos concebidos em circunstâncias ideais, talvez sem amor ou sem calor humano. Mas isso não nos muda absolutamente nada, nem nos estigmatiza. Portanto, recorrer ao aborto em caso de violação é ilógico e inumano. A saúde da mãe, sempre sustentei que defenderia o aborto se a saúde física da mulher estivesse em perigo imediato de morte, no caso de continuar a gravidez.
Mas hoje, com os avanços da medicina, tal caso praticamente não existe. Portanto, tal argumento é enganoso, simplesmente porque não é certo. Finalmente, vou considerar o caso das deformações do feto. É um tema muito delicado, porque significa que aspiramos a que a sociedade seja formada por pessoas fisicamente perfeitas. Sem receio de me equivocar, posso garantir-lhes que nesta sala não há uma única pessoa que seja fisicamente perfeita. Aceita a princípio perigosismo, porque levaria a um holocausto como o que realizou Adolf Hitler. Posso assegurar-lhes que até as crianças mongólicas são amadas. Na Nova Zelândia, almoçamos um dia, a minha mulher e eu, com Sir William Lilly, que é o fetólogo mais importante do mundo. Contou-nos que tinha 4 filhos, que já eram de maior idade. O casal, ao ficar sozinho, adotou um menino com síndrome de Down. Dizia-me que este filho adotivo lhes tinha proporcionado mais satisfação que qualquer dos outros 4 filhos. Julgo que quando se permite o aborto, se permite um ato de violência moral, um ato deliberado de destruição e, portanto, um crime. É preciso despertar a nossa inteligência e dar uma solução menos fraternista aos problemas que sempre teve e sempre terá a humanidade. Termino como cientista. Não creio. Sei que a vida começa no momento da concepção e deve ser inviolável. Apesar de não professar nenhuma religião, penso que existe uma divindade que nos manda por fim a este triste, inexplicável e vergonhoso crime contra a humanidade. Se não sairmos vitoriosos e deixarmos de consagrar a nossa completa dedicação a esta causa importante, a história nunca nos perdoará. E aqui, neste momento, nesta entrevista, ele responde a algumas perguntas. O ser concebido é um ser vivo? E ele responde: sim, porque tem as suas características. Nasce, vive, cresce, reproduz-se e morre. O entrevistador continua: é ser humano que se origina pela união das células germinais de um homem e uma mulher? E ele responde: é fato inegável, não pode ser outra coisa. Da fecundação de um óvulo por um espermatozoide não pode resultar nem uma planta nem um elefante. É um novo ser humano como os seus pais. Na terceira pergunta, é um ser com individualidade própria que se diferencia do pai e da mãe que o geraram? E ele responde: sim, é, sem dúvida, um ser único e irrepetível. Na pergunta número 4, quanto tempo demora a formação dos órgãos e seu funcionamento? E ele responde: na 10ª semana da concepção, todos os órgãos estão formados e funcionando. A partir da 10ª semana aumentam apenas de tamanho e vão se aperfeiçoando até alcançar depois a puberdade e o pleno desenvolvimento. Na pergunta número 5, quando se forma o sistema nervoso e quando se pode detectar a sua atividade elétrica? E ele responde: o tecido nervoso é um dos primeiros a formar-se. Com os meios modernos de exploração, podem detectar-se as variações elétricas no encefalograma. Ao atingir as 6 semanas da concepção, os cientistas, porém, afirmam que se há de poder detectar antes, quando dispusermos de meios de exploração mais sofisticados. Na pergunta número 6, quando se forma o sangue na criança concebida? E ele responde: aos 17 dias estão formados os glóbulos vermelhos e brancos, que começam a ser impulsionados por um pequeno coração. Quando atingir 6 semanas, já se pode até fazer um eletrocardiograma. E na pergunta número 7, percebe o feto as sensações?
E ele responde: efetivamente percebe-as. Os ruídos aborrecidos inquietam-no, e os suaves tranquilizam-no. Experiências no interior do útero demonstram que o contato com um instrumento estranho determina um movimento de fuga. E foi nesta compreensão que ele mudou a sua atitude. Ao perceber que quando se colocava no interior do útero, um instrumento estranho, o feto tentava fugir, tentando se afastar e gritando desesperadamente no terrível grito silencioso. E na pergunta número 8, tem vida afetiva o feto? E ele responde: inquieta-se quando a mãe está nervosa. Dorme quando a mãe descansa. Quando se aborrece, chupa o dedo ou dá cambalhotas, comprovado por fotografia e por ecografia. Na pergunta número 9, será capaz de distinguir uma substância agradável de uma outra que não o seja? E ele responde: é capaz. Quando se coloca no interior do útero uma substância açucarada, engole-a. E quando é desagradável, recusa. Na pergunta número 10, todas essas descobertas da ciência que demonstram não haver dúvidas de que todo o ser concebido é um ser humano, desde o momento da concepção, são reconhecidas pela sociedade? E ele responde: infelizmente não. Uma coisa é a realidade dos fatos que a genética e a biologia demonstram. Outra, os direitos que a sociedade quer reconhecer. E na pergunta número 11, não será uma justiça e um contrassenso? E ele diz: mais do que uma injustiça, é uma marginalização, é um abuso contra um ser débil e inocente que não pode se defender. Então, meus prezados irmãos e irmãs, Paulo de Tarso, antes de ser Paulo de Tarso, ele foi Saulo, um ativista hebreu, príncipe dos sacerdotes, enlouquecido no seu fanatismo, assassino, já havia matado um jovem pregador do cristianismo a pedradas, Estevão. E vai Saulo, louco, em busca de Ananias, para também apedrejá-lo, porque ele queria matar a ideia de Jesus. Encontra-se com Jesus no meio do caminho e só tem uma pergunta a fazer: Senhor, o que queres que eu faça? Assim sucedeu ao Dr. Bernard, ele, um dos grandes responsáveis pela legalização do aborto nos Estados Unidos. Ao encontrar-se com a verdade, percebendo claramente que o que estava no útero da mãe não era apenas um pedaço de carne, mas um ser vivo criado por Deus com os mesmos direitos que temos hoje, ele muda radicalmente de ideia. Passa a ser um dos maiores defensores da causa anti-abortista também nos Estados Unidos. E ele conta sua história em diversas entrevistas e diversos vídeos. Esta entrevista é apenas uma delas. Todas elas estão aí dispostas no YouTube. Este genocídio, o genocídio silencioso, onde as vítimas gritam apavoradas de medo. E, infelizmente, as consequências kármicas do aborto são terríveis para quem as pratica. Qualquer homem que tenha induzido uma mulher ao aborto e qualquer mulher que tenha praticado o aborto em qualquer fase de sua vida precisa trabalhar imensamente para poder reparar o seu erro, perdoando-se, agindo, assim como o Dr. Bernard, nas causas antiabortistas, trabalhando para proteger aquelas crianças que foram abortadas, fazendo alguma coisa para poder, com o amor, cobrir a multidão dos seus pecados. Só assim poderão livrar-se das consequências funestas posteriores
que virão através das forças kármicas terríveis que muitas vezes trazem para a convivência feminina as diversas doenças, assim como são as diversas formas de câncer do aparelho reprodutor, das mamas, além dos processos obsessivos relacionados àqueles espíritos cujas encarnações foram frustradas. Assim, meus prezados irmãos, nada existe na nossa vida que não tenha conserto. Tudo pode ser mudado em qualquer momento de nossa vida, assim como nós podemos agir construindo, edificando onde nós destruímos, porque Deus assim nos permite. O aborto é um crime. É matar alguém que não consegue se defender. Apenas grita. O grito individual silencioso no genocídio, igualmente silencioso. Que Jesus nos abençoe e nos proteja em nossa jornada de conquista de nós mesmos. Muito obrigado pela sua atenção e que Jesus nos abençoe sempre.